Salve, salve galera, beleza? Eu sou Augusto Cruz e hoje nós vamos falar sobre como calcular a driving pressure. Mais do que entender simplesmente como eu encontro a driving pressure, eu preciso entender, claro, o que é a driving pressure e por que ela é tão importante na avaliação do paciente que está submetido à ventilação mecânica. Calculada através de uma fórmula muito simples, que é essa que você está vendo aí, pressão de platô menos PIP total, a driving pressure representa, na verdade, a pressão de distensão do alvéolo. Para você entender um pouco mais sobre isso, vamos entender quais são os dados encontrados na ventilação mecânica. A presença dos gases nas vias aéreas e nos alvéolos do paciente geram pressão, que nada mais é do que pressão nas vias aéreas igual resistência das vias aéreas vezes o fluxo, mais o volume corrente dividido pela complacência estática, mais a PIP total, que é a PIP programada extrínseca adicionada da PIP intrínseca à auto-PIP. Mas Guto, como que eu encontro esses valores e esses resultados para eu conseguir entender exatamente como funciona essa dinâmica e compreender com exatidão para que serve a driving pressure? A pressão total gerada nas vias aéreas, que na equação do movimento dos gases nós representamos como PVA, pressão nas vias aéreas, ela é identificada na monitorização do ventilador mecânico como pressão de pico, ou seja, a pressão máxima alcançada dentro do ciclo ventilatório, no máximo da fase inspiratória, ok? Que nada mais é do que a soma de todos esses elementos que nós descrevemos na equação do movimento dos gases. Assim como vocês observaram na equação, a pressão de pico nada mais é do que a soma da pressão expiratória, que é a pressão que se mantém dentro do alvéolo ao final da expiração, acrescida de componente resistivo, que são os elementos que têm influência direta sobre o fluxo, a resistência das vias aéreas e o fluxo propriamente dito, e o componente elástico, que nada mais representa do que a distensão desse alvéolo, a capacidade de distensão e também de elastância, de retornar ao seu formato original, que são eles, volume corrente e complacência estática. Para alcançarmos o valor de pressão alveolar, é importante que nós eliminemos o componente resistivo, tirando assim a parte inicial da equação do movimento dos gases. Mas como que eu faço isso? Eu consigo tirar a resistência das vias aéreas? Não. Entretanto, é possível zerar o fluxo do ventilador mecânico através de um ajuste chamado de pausa inspiratória. A pausa inspiratória acontece imediatamente após o final da fase inspiratória, antes da ciclagem, ou seja, antes do ventilador mecânico preparar as válvulas para permitir a saída do ar. Então, ao invés do ventilador fechar a válvula de fluxo e abrir a válvula de exalação para o ar sair, ele nada mais fecha a válvula de fluxo, mas também fecha a válvula de exalação, mantendo o ar aprisionado dentro do pulmão na insuflação máxima alcançada naquele ciclo ventilatório, com os parâmetros pré-determinados e pré-ajustados pelo profissional que está manuseando o equipamento de ventilação mecânica. Após alcançar a pressão de pico na fase inspiratória e iniciar então a pausa inspiratória no final dessa fase, a pausa deste fluxo, ou seja, o momento zero deste fluxo, elimina a primeira parte da equação do movimento dos gases, deixando assim então somente o meu componente elástico e a PIP total, que nós podemos chamar então como pressão alveolar total, que o ventilador mecânico vai mostrar para você como pressão de platô ou pressão de pausa, de acordo com o equipamento que você está manuseando. Mesmo conhecendo a pressão de platô, você não pode considerá-la como a driving pressure, pois a PIP total nada mais é do que a pressão que se mantém no final da expiração dentro do sistema respiratório, ou seja, é a pressão que mantém o alvéolo distendido, que nós podemos chamar como uma posição mínima de distensão deste alvéolo, ou seja, o alvéolo ele não vai ao colapso completo, a pressão expiratória mantém esse alvéolo
com uma distensão para manutenção da sua abertura e prevenção do colapso. Por isso, é importante que nós saibamos calcular exatamente o quanto de pressão foi gerada na variação de distensão desse alvéolo, desde a posição da fase expiratória na PIP total até a pressão máxima alcançada por esse alvéolo, conhecida como pressão de platô, ou seja, é a pressão alveolar máxima alcançada, subtraindo então a pressão inicial que já estava no alvéolo antes do início da fase inspiratória. Essa fórmula, como nós podemos ver lá no começo do vídeo, se chama Driving Pressure, que é a pressão de platô menos a pressão que já estava dentro dele, para conhecermos exatamente o quanto de pressão foi alcançada no alvéolo somente na variação da distensão, na variação do diâmetro da fase ex para a fase inspiratória. E damos o nome disso de pressão de distensão, conhecida como Driving Pressure. O impacto da driving pressure sobre a mortalidade dos pacientes mecanicamente ventilados com síndrome do desconforto respiratório agudo foi descrito principalmente pelo professor Marcelo Amato em 2015, considerando um ponto ótimo de driving pressure abaixo de 13 centímetros de água, mas tolerando pressões que podem chegar até 15 centímetros de água, ou seja, a pressão de distensão desse alvéolo pode alcançar até 15 centímetros de água. Para encontrarmos esses valores necessários para avaliação, é importante que saibamos no equipamento de ventilação mecânica aonde estão os respectivos botões ou acionamentos da pausa inspiratória. Ao analisarmos o gráfico de ventilação mecânica, nós vamos identificar aí então a monitorização de PIP, tanto numérica quanto gráfica, e também a monitorização de pico, seja nas modalidades controladas a volume ou controladas a pressão. Por muitos anos, muitos afirmaram que não era possível se monitorizar a pressão de platô dentro de uma ventilação controlada à pressão, um suporte ventilatório de controle à pressão. O que é uma mentira. Quanto maior for a resistência das vias aéreas, maior será a diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô. E se porventura a resistência das vias aéreas estiver em zero ou muito próxima a zero, nós não encontraremos diferenças entre a pressão de pico destacada no gráfico da ventilação e a pressão de platô que acontecerá após a pausa inspiratória. Isso se dá pela resistências de zero ou muito próxima a zero não trazer diferenças dentro da equação do movimento dos gases, não tendo influência sobre a pressão total nas vias aéreas. O tempo de pausa programado deve corresponder a 30% do tempo inspiratório do paciente. Ou seja, se você definir um tempo inspiratório de 1 segundo, o tempo de pausa deve acrescer 0,3 segundo na fase inspiratória do paciente, para que somente assim, após o início da interrupção do funcionamento das válvulas, esse fluxo aéreo termine de se deslocar dentro do sistema respiratório e de fato pare, para que você consiga não ter influência alguma do componente resistivo sobre a pressão de platô encontrada na monitorização da ventilação mecânica. Então é muito simples, galera. Você vai identificar a fase inspiratória do paciente e neste momento acionar o botão de pausa inspiratória. Alguns equipamentos de ventilação mecânica nas modalidades volumétricas dispõem da opção de você programar uma pausa inspiratória que acontecerá todos os ciclos, ok? Então você pode deixar programado previamente para que todas as fases inspiratórias o equipamento de ventilação mecânica faça uma pausa dentro do programado previamente por você. Assim, você conseguirá monitorizar ciclo a ciclo qual é a pressão de platô e identificar rapidamente alterações de mecânica pulmonar que podem expor o paciente a riscos de lesão alveolar e também de repercussões hemodinâmicas relacionadas ao aumento da pressão intratorácica. Encontrei a pausa, identifiquei qual é a pressão de platô e agora eu subtrairei da PIP total, ou seja, da PIP programada mais a auto-PIP. E talvez você deva estar se perguntando, como que eu encontro essa auto-PIP? Inverso a pressão de platô, a auto-PIP é encontrada através da pausa expiratória. E ela deve ser acionada em uma fração de segundo para observar qual é a pressão total no sistema
da ventilação mecânica com ambas válvulas fechadas, só que agora na fase expiratória. Alguns equipamentos na monitorização já informam qual o valor de PIP total, ou seja, você estava com uma PIP programada em 5 cm de água e após a pausa o ventilador mecânico mostrou uma PIP total de 8. Nada mais é do que 5 de PIP extrínseca programada e 3 de auto PIP. Outros equipamentos informam o valor específico da auto PIP, ou seja, da pressão acima do programado causada pelo aprisionamento aéreo. Nestes casos, é importante que você some ambos os valores antes de realizar o cálculo da driving pressure. Então vamos lá, muito simples. Estou ventilando meu paciente, realizo então a pausa expiratória para identificar a PIP total. Identifico a PIP total e guardo essa informação comigo. Após isso, então eu vou acionar a pausa inspiratória naquela fração de 30% do tempo inspiratório ou já estar monitorizando continuamente a pressão de platô através do ajuste de pausa inspiratória em alguns equipamentos e jogar tudo isso dentro da fórmula da driving pressure, que nada mais é do que pressão de platô menos PIP total. Então, num exemplo, nós encontramos aqui uma pressão de platô de 21 centímetros de água, uma PIP programada de 5 e uma auto PIP de 1. Nós temos então uma pressão de platô de 21 centímetros de água, no qual será subtraída a minha PIP total, 5 programada e 1 de auto PIP, ou seja, 6 centímetros de água de PIP total. 21 menos 6, eu tenho então uma driving pressure de 15 centímetros de água, que está no limite superior de segurança descrito pelo professor Marcelo Amato em 2015. Entendeu como calcula a driving pressure? Se você não conseguiu entender alguma coisa, deixe aí nos comentários as suas dúvidas ou sugestões de novos vídeos que nós possamos fazer para outras dúvidas que vocês tiverem com relação ao manejo do paciente em ventilação mecânica. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal, porque esse é só o começo de uma série de vídeos que vem por aí. Espero ter ajudado você, eu sou Augusto Cruz e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu galera, até a próxima.